Alô, alô, alô. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quero convidar mais uma vez a você orar. E nessa oração nós gostaríamos de pedir ao Espírito Santo para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para as verdades da palavra de Deus. Então, abaixa a sua cabeça. Convido a você a orar pedindo isso. Espírito Santo, abra minha mente, abre meu coração. Quero experimentar e vivenciar essa boa palavra do Senhor. Toca no meu coração, Senhor. Obrigado, Deus, esta manhã. Espírito Santo, fala aos nossos corações de uma maneira profunda. Toca, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. E o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de nesta manhã ministrar, trabalhar, falar a cada um de nós. É o nosso desejo, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Agora o outro desafio, se ele falar, e ele vai falar, você está a fim de mudar sua vida de direção para o estilo que Deus quer para a sua vida? Amém? Pastor, deixa eu escutar primeiro, aí eu vou decidir. Uma coisa é certa, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas você está disposto, você está a fim de mudar o seu estilo de vida para que fique adequado ao estilo de vida que Jesus pede para a gente ter? Se você diz amém, meus irmãos, há grandes e enormes desafios. E a minha oração, desde quando eu sabia que eu ia pregar hoje, Deus, não me deixe caminhar sempre na mesmice. Tira-me do lugar da acomodação. Tira-me, Senhor, das coisas que eu penso e eu acho que deve ser assim, que muitas vezes não está nem condizendo com a palavra de Deus. Então, minha oração é que ela norteie a nossa vida e a gente, cada um de nós, tenhamos coragem para dar o passo para mudar. Essa é minha oração. Muito bem. O convite, então, é: Espírito Santo de Deus, fala comigo nesta manhã e faz algo novo dentro de mim. E eu tenho certeza que Ele vai produzir em minha vida e na sua vida isso que Ele quer para todos nós. Então, o convite nessa manhã é para você se render a Ele. Nós estamos já no capítulo 4 de Efésios. E nós vamos meditar no texto de capítulo 4, versículos 17 até o 32. Vamos lá? Você que tem a Bíblia aí, Efésios 4, 17
até o 32. Os irmãos, eu vejo que tem irmão que não... então liga a sua Bíblia. Se não tiver, liga aí a sua Bíblia, me acompanhe. Estou pensando em que o pessoal da mídia não projete mais. Aí a gente precisa abrir a nossa Bíblia e ler a nossa Bíblia, né? Vocês estão percebendo que está ficando tudo cômodo, né? Já tem até a Bíblia falada. A gente nem precisa ler, só escutar, né? Muito bem. Efésios, capítulo 4, versículos 17 até o 32. Eu vou fazer a leitura na nova atualizada, versão Almeida atualizada. Vamos lá? Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompem segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, mas, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Muito bem, irmãos. Texto desafiador. Então nós vamos meditar nesta manhã nesse texto com o tema um novo estilo de vida. Na semana passada nós fomos desafiados como igreja sobre um assunto que foi muito importante a gente ter ouvido, a questão da unidade do corpo de Cristo. Foi muito bem explicado a diferença entre unidade e uniformidade. Então, nós queremos nesta manhã que sejamos ministrados pelo Senhor, e nesse texto Paulo está nos levando para um lado mais prático.
e também de grande desafio. Espero que a gente possa abraçar esse desafio. Muito bem, irmãos. A igreja agora, no texto que nós estamos estudando, era composta por gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Somos nós hoje. Então, essa igreja, ela é exortada a viver um novo jeito, um novo estilo de vida. Opa, um novo estilo de vida? Pois é, irmãos. Você sabe o que Cristo quer para você? Você sabe? Você sabe o que Jesus quer de você? Você não conhece o que Jesus quer para a sua vida e como viver? Onde é que você está? Conhece ou não conhece? Talvez alguém está pensando, eu, pastor, acho que vai me pegar, hein? Deixa eu perguntar de novo. Você conhece ou você não conhece? Quem que conhece bem? Meus irmãos, nós estamos aqui, só um que conhece bem. Quem é que não conhece bem? Ok. E os demais? Pera, acho, quem é que conhece mais ou menos? Agora, tá. Ok. Talvez a pergunta não foi muito bem formulada, né? Se você não sabe ou conhece a maneira mais completa que Cristo quer para a sua vida, pode ser ao fato de que você está começando na sua vida cristã. Talvez porque você conheceu Cristo recentemente. Agora, se você já entregou sua vida para Jesus há muitos anos, e se você é um assíduo frequentador da igreja, ouve as mensagens todos os domingos, quando vem, né? Claro. Agora, quando não vem, também dá para você saber, porque está lá no YouTube. E quando você ouve a mensagem, você até diz assim, nossa, que bênção foi essa mensagem. E se, ao fato disso, não conhece ou não vive o que Cristo quer para a sua vida, ou até mesmo conhece o estilo de vida cristã pela sua caminhada, mas não mudou nada, ou quase nada, pode ter certeza, irmãos, alguma coisa está errada. E à luz do texto de hoje, eu quero que a nossa igreja hoje seja desafiada a olhar esse novo estilo de vida. Irmãos, na certeza de um encontro real com Jesus, pode até ser que na caminhada de vida, ao fato de que não teve muita mudança, pode ser que nessa caminhada perdeu o primeiro amor. Acabou se tornando um cristão natural, um cristão carnal, sem o Cristo no centro da vida e ainda com o velho homem vivinho. Quando a palavra de Deus diz para que o velho homem seja morto. Nesse caso, aí sim, o título da mensagem de hoje cabe.
um novo estilo de vida. Irmãos, a palavra de hoje não é uma palavra condenatória. Mas se você vai lendo, né? Eu estava lendo, falei, sim, eu quero entender que não é condenatória, mas tem um tonzinho de condenação, né? De repreensão, de alerta, né? Mas, na verdade, eu entendo da seguinte maneira, que é muito mais do que condenação, é uma exortação, é um alerta, é uma orientação. Quando eu digo assim que é uma palavra de orientação, significa que da nossa parte pode haver indiferença sobre o assunto e que o Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida. Que o Espírito Santo precisa dar um belo chacoalhão em nós. Agora, irmãos, se é do nosso conhecimento e não fazemos, aí o que a gente pode dizer, irmãos? Misericórdia, Senhor. Essa palavra exortativa é para todos nós, simples mortais, pecadores, que precisa da graça de Deus a todo instante, inclusive agora, nesse momento que seremos exortados pela palavra de Deus. Nesse capítulo 4, fala sobre unidade. Esse também é um novo estilo de vida. Se, irmãos, unidade também é um estilo de vida, e não acontece a unidade, se eu, fazendo parte desse corpo de Cristo, se eu não sou um promovedor dessa unidade, aí eu posso dizer, nós estamos pecando. Nós não estamos vivendo como Cristo pede para eu e você viver. Aqui no capítulo 4, quando fala essa questão da unidade, o exercício da unidade dentro do corpo de Cristo é o desafio constante nosso, não é, irmãos? Cada um de nós somos diferentes, formação diferente, jeito de pensar diferente, opiniões diferentes. Um é mais emocional, outro é mais racional. Uma das coisas que fica combinado no nosso conselho diretivo é: cada um pode opinar o que quiser, cada um pode expor as suas ideias. Se você é voto vencido, então não é que agora eu não quero fazer mais parte. Todos eles estão errados, só eu que estou certo. O combinamento é que se você é voto vencido, eu, para manter a unidade, eu estou com vocês. Percebe, irmãos? Precisa de esforço, precisa se desvencilhar de muitas coisas aqui do eu. É esse o desafio. Na unidade também é a demonstração desse novo estilo de vida. Se eu e você não estamos promovendo unidade, é aquilo que eu falei, nós estamos pecando. Por isso, irmãos, na nossa campanha de oração e jejum, o desafio constante é identificar no que nós, como Igreja Holiness do Bosque, estamos desagradando a Deus, no que nós pecamos contra Deus e o que é que nós precisamos acertar.
Sabe por quê, irmãos? Eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Pode ser que em algum momento nós pecamos contra Deus. Uma coisa pode ser que eu não estou sendo um promovedor da unidade do corpo de Cristo, da igreja. Irmãos, como que isso acontece? Eu vou colocar o que Paulo fala aqui, enumerando várias maneiras de viver de modo digno a que foste chamados. Que maneira é essa? O que é esse viver de modo digno a que foste chamados, conforme nós olhamos aqui no capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 1. Como que isso acontece? Como que isso se dá? Como viver de modo digno a que fosse chamados? Através de uma vida de santidade. Irmãos, esse é o estilo de vida que condiz, que bate com aquele que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa fantástica. Esta é a maneira digna que foste chamados. Olha só, começa assim, com toda humildade. O que significa isso? É considerar os outros superiores a si mesmo. Elevar os outros, não a si. Conhece aquela expressão? Eu me orgulho da minha humildade. Já viu isso aí? Irmãos, é um negócio que a gente não fala. Não é verdade? Mas às vezes, está pensando. Também fala com toda mansidão. Aqui essa palavra mansidão está no sentido de demonstrar graça quando nós somos tratados como servos. Ô pastor, mas como é que é esse negócio, né? Demonstrar mansidão quando eu sou tratado como servo. Alguém aqui já foi tratado como servo? Às vezes um pouquinho, às vezes forte, né? Não foi pedido, foi um mando. E aqui fala assim para a gente se comportar, demonstrar graça quando a gente é tratado assim. Com mansidão. Paulo, ele se considerava servo inútil. Por isso, quando a gente olha os Salmos, lá fala, servir o Senhor com alegria. Com alegria. Ah, irmãos, quantos cristãos estão servindo ao Senhor reclamando? Já viu isso? Irmão, já viu? Cristão que serve ao Senhor reclamando? Tem. Também, a outra maneira digna a que nós fomos chamados, também com toda longanimidade. O que é isso? Ânimo longo, paciência, especialmente com os defeitos dos outros. Perguntinha, você tem paciência com os outros? Claro, pastor. Agora outra pergunta, você tem paciência com os defeitos dos outros? Não se esqueça que você também tem defeito. Não se esqueça que também alguém precisa ter paciência com você. É isso, ânimo longo, essa paciência,
especialmente com os defeitos dos outros. Irmãos, a longo prazo, com a mesma atitude. A sua longanimidade é de curto, médio ou longo tempo? Essa maneira digna que nós fomos chamados também com toda longanimidade. Um outro ponto que Paulo coloca aqui é suportando uns aos outros em amor. Fiquei pensando, podia só ser assim, suportando uns aos outros. Não precisava colocar em amor. Irmãos, faz toda a diferença. Porque suportar alguém, não precisa ser cristão para fazer isso. Suportar com amor é a base. Isso faz toda a diferença. Esse suportando dá o sentido de suporte, mesmo que não aconteça como eu gostaria que acontecesse. Suportando uns aos outros em amor. Que coisa! Isso a nível de corpo de Cristo, mas também tem a nível de família, serviço. Também a maneira digna que nós fomos chamados também, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo está falando, precisa haver um esforço. Para que, interessante que aqui ele fala, de maneira diligente, para preservar a unidade. Irmãos, eu e você, nós não temos poder algum para criar unidade. Não temos. Ela já está criada. Foi Jesus quem criou. Agora, eu e você, nós temos a responsabilidade de preservar o que Jesus criou. Irmãos, nesse novo estilo de vida, Paulo nos chama a olhar a nova natureza em Cristo Jesus. E nesse novo estilo de vida, certamente, irmãos, certamente há necessidade de uma nova natureza. Ok, olha o versículo 17, capítulo 5 de 2 Coríntios. Diz lá, e assim, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura, nova pessoa. As coisas antigas passaram e tudo se fizeram novas. Paulo aqui continua com as questões práticas quanto a esse novo estilo de vida. E este novo estilo de vida é aquela vida cristã santificada. Irmãos, você acha que pode haver vida cristã sem santidade? O que os irmãos acham? Será que pode ter cristãos que não estão vivendo em santidade? A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Há um texto fantástico em Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17. Permita-me ler para vocês, Hebreus 12, 14 a 17, diz assim:
olha só, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Outro texto fantástico. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 até o 25. Me acompanhe. 1 Pedro 1, 13 a 25. Olha só o que diz esse texto. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Não esqueça que Paulo está falando para uma igreja de gentios. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação. Que tempo de peregrinação é essa? É esse tempo que nós estamos passando aqui. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata, o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Fantástico, irmãos. No capítulo 4 de Efésios, versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, não vivam mais como os gentios. A palavra aqui nos encoraja a mudança de um estilo de vida. Não vivam mais, esta é a palavra. Paulo está comparando com os gentios. Não vivam mais como os gentios. Então, como é que esses gentios viviam?
Olha só o que Paulo explica aqui. Na vaidade de seus próprios pensamentos. O que era isso, irmãos? Eles se elevavam a si mesmo com valor além do necessário. Expressão não dita. Tipo, vai ser bom lá longe. Não precisa levantar a mão. Alguém já pensou assim? Nossa, vai ser bom lá longe, hein? Ou, olha só, se não fosse eu, ou alguma coisa mais ou menos assim. Vocês têm percebido que sempre as melhores ideias e soluções são minhas? Graças a Deus, nunca ninguém pensou assim, né? Pastor, eu faço acontecer. Irmãos, este é um estilo de vida que precisa ser mudado. Dentro de um contexto de corpo de Cristo, de igreja, onde há necessidade de manter a unidade, irmãos, olha só o que acontece no corpo de Cristo. Infelizmente. Aquele líder, o pastor, nem pediu a minha ajuda. Talvez nunca teve a prontidão de se oferecer. Ou alguma coisa assim. Não fui reconhecido. Ou nós não fomos reconhecidos. Já viu isso acontecer? O pastor nem lembrou de mim. E nem falou obrigado. Ou alguma coisa, nem ligaram para mim. Nem foram me visitar. Nesse contexto de unidade do corpo de Cristo, esse tipo de coisa, infelizmente, tem acontecido. Vocês têm ouvido falar sobre os desigrejados? Quem tem ouvido falar dos desigrejados? Tem um pastor amigo meu, ele sente de Deus que ele precisa buscar esses desigrejados. Por quê? Se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com os membros, se decepcionaram com a estrutura. Então, estão fora da igreja. E esse amigo pastor, sabe o que ele faz? Ele vai atrás. E para Deus trabalhar na vida desses desigrejados, irmãos, ele fala assim, é anos e anos. Se a gente espera tudo isso e não vem, aí a gente se frustra e tem muitos que se afastam da igreja. Irmãos, se não esperamos e não vem, está tudo certo. Glória a Deus por isso. E se esperamos, ou às vezes nem esperamos, mas vem, mesma coisa. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, eu e você, cuidar para que essas coisas não se tornem combustíveis da nossa fé. Se não me reconhecer, não vou mais para a igreja. O pastor nem falou obrigado, nem percebeu. Essa igreja não dá. Se este é o combustível para nós caminharmos na nossa fé, irmãos, precisamos cuidar. Não
pode ser combustível para a nossa fé. Aí sim a gente vai identificar que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Não vivam mais com entendimento obscurecido. Não vivam mais separados da vida que Deus concede. Não vivam mais da ignorância de um estilo de vida marcado por um coração duro. Não vivam mais um coração duro, ficando insensíveis. Perdeu a sensibilidade para as coisas de Deus. Perdeu a sensibilidade pelo agir do Espírito Santo. Perdeu a sensibilidade, aquilo que a palavra de Deus diz. E acaba ficando cativos, prisioneiros do pecado. Como que a gente resolve essa maneira antiga de viver? Dá uma olhadinha no versículos 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. 23. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, quando percebo de algo errado em mim, aqui nesse texto percebemos pelo menos 3 ações importantes. Primeira, despoje, deixa de lado, arrependa e renuncie. Segundo, se deixe renovar. Aqui é realinhar o nosso coração com Deus e a gente ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, se revestir. A gente abraça de novo e a gente se compromete com o caráter e a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a maneira que Paulo coloca de como nós podemos resolver a maneira antiga de viver. Muito bem. Caminhando para o final, qual é a maneira nova de viver? Olha o versículo 25 até o final. Aqui, Paulo faz essa exortação de como nós podemos ter essa nova maneira de viver. Olha só que diz ali, começando no versículo 23. Deixe a mentira, fale a verdade. Já viu alguém falar assim? Está falando, ô pastor, não, minto. Percebeu? A gente tem essa expressão. Vai falando, não, pastor, minto. Irmãos, quem que é mentiroso? Satanás. Além de mentiroso, ele é o pai da mentira. Então não usa essa expressão. Não, minto. Não, estou enganado. É diferente. Paulo orienta nessa nova maneira de viver coisas bem práticas. Deixe a mentira e fale a verdade. Alguma vez você usou a mentira para se safar de alguma coisa? Eu já. Não vai se escandalizar, meu irmão.
Quantas vezes menti para os meus pais? Não fui eu, mas tinha sido eu. Quantas vezes a gente usa da mentira para se safar de alguma coisa? Quantas vezes a gente usa da mentira para a gente ser beneficiado? Vai contra a velha maneira de viver. Fale a verdade. Olha só outra orientação de Paulo. Deixa a ira. Ou seja, não deixe a ira dominar você e você cometer pecado. Interessante que esse texto fala assim: pode ficar irado, mas não pequem. Você já ouviu falar aquela expressão, ira santa? Pastor, estou irado. É com ira santa. A moda às vezes pega e fala assim: pastor, vou fazer uma fofoca santa. Meus irmãos, olha só o que a gente faz. Pode irar, mas não peque. O que Paulo está falando? Resolva. Não deixe a sua ira passar por outro dia. Resolva. Outra orientação prática de Paulo: deixar de roubar. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom, para poder ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Outra orientação de Paulo: deixa de falar torpeza. Essa versão fala palavra suja. Ou seja, irmãos, melhorar o que sai da nossa boca. Palavra torpe, palavra suja, não convém para aquele que mudou de estilo de vida. Essa é a maneira antiga. Outra orientação de Paulo: decida que as suas palavras serão para edificação. Põe isso no teu coração. As minhas palavras serão palavras que vai edificar, que vai levantar a pessoa. Palavras de ação de graça. O que é isso? Deixa a murmuração, deixa a reclamação. Agora, na continuidade da orientação de Paulo, para esse novo jeito, essa nova natureza, ele pensa na coletividade. Ele fala assim: no meio de vocês, deixe qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer tipo de maldade. Isso está falando para a coletividade. Deixe qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e qualquer maldade. Ainda Paulo fala assim: sejam bondosos e compassivos. Ou seja, dentro de você tenha muita compaixão uns para com os outros. E além disso, Paulo diz o seguinte: perdoando uns aos outros. Acho que a gente já falou sobre isso.
E o padrão que Paulo coloca aqui não é qualquer padrão. Perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Esse é o padrão. Muito bem. Vocês acham difícil? Quem que acha difícil? Irmãos, não é difícil. É impossível. Porque pode ser que tenha gente aqui no nosso meio que fez força, que entendeu e fez força, aguentou um mês, aguentou 6 meses, mas parece que volta tudo de novo. Por isso eu digo que é impossível. Só é possível quando este que pede para eu e você ser como Jesus, como Ele, se este vive em mim, Ele tem poder e me capacita a viver como Ele pede para que eu e você viva. Ele me capacita a isso. Se for por força, se for por violência, não dura. Como que eu vou perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês? Tem que ter alguma coisa de divino em nós para isso acontecer. E esse divino, esse que é poderoso, um dia você entregou a vida para Ele. E este que vive em você é suficientemente poderoso para te capacitar a viver aquilo que Ele pede para a gente viver. Ele é suficientemente poderoso. Eu gostaria de fechar essa reflexão com esse desafio e também, nesta manhã, uma tomada de postura. Primeiro, eu não quero mais a antiga maneira de viver. E resolvo, decido hoje. Conforme o versículo 22, que diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Despojar, deixar de lado a velha natureza. E hoje eu resolvo, me arrependo e me desvencilho, renuncio à antiga maneira de viver. Nesse mesmo texto, versículo 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Também tomo a postura e resolvo, agora na presença de Deus, eu realinho o meu coração e os meus pensamentos e peço que o Espírito Santo encha a minha vida. Versículo 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Decido, tomo a postura, eu dou um passo nessa direção e eu estou decidido a ser
novamente revestido. Me comprometo novamente a ser revestido pelo caráter da pessoa de Jesus Cristo. Nessa reflexão, queria deixar esse desafio. A pergunta é: tu topas? Queres isso para a sua vida? Um novo estilo de vida. Deixo a velha antiga vida. O velho homem morreu. Agora, um novo estilo de vida com uma nova natureza. Despojo. Me realinho com Deus. E eu quero ser revestido do novo homem. Gostaria de falar isso para Deus. Então fala. Baixa a sua cabeça. Fala com Ele. Senhor, eu não quero mais a antiga maneira de viver. Eu resolvo a despojar. Então, Senhor, eu me arrependo. Eu quero me desvencilhar, renunciando à antiga maneira de viver. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, não quero mais, quero viver na Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, não quero mais a antiga maneira de viver, e eu resolvo que eu quero realinhar o meu coração e os meus pensamentos na Tua presença. E peço, Senhor, que o Espírito Santo enche minha vida. Senhor, também eu tomo o passo e eu decido de ser novamente revestido pelo caráter e a pessoa de Jesus. Se esse é o teu desejo, ore ao Senhor, coloque-se diante dEle e peça a Ele. Peça a Ele. Faça essa decisão diante do Senhor. Vamos ter um tempinho, nós vamos orar juntos e ao final eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, obrigado. Essa palavra exortativa, a gente percebendo o conteúdo dela, vamos percebendo, Senhor, quão sério é esse assunto que Paulo trata com a igreja de Éfeso e trata conosco também hoje. Senhor, não quero continuar alheio diante daquilo que Paulo exorta, mas eu quero tomar uma postura, eu quero resolver, Senhor Jesus, a viver um novo estilo de vida. E eu quero, Senhor Jesus, pedir pelo poder do Espírito Santo que o Senhor revista cada um, capacita cada um, para que possam viver de maneira que agrade em tudo ao Senhor.
O Senhor sabe que nós somos falhos. E obrigado, o sacrifício de Cristo na cruz. Louvamos o Teu nome pelo sangue que foi derramado na cruz. E este sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Senhor, não deixe a gente esquecer disso. E cada vez mais queremos caminhar em santidade diante do Senhor. Obrigado, Deus. E nesse momento nós queremos celebrar na Tua presença, agradecendo a Ti pelo Seu sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, mesmo a gente não merecendo, por amor, por graça. Ó Deus, queremos, à luz de tudo que nós ouvimos, participar agora da ceia do Senhor, de uma maneira que dignifique a Tua pessoa. O Senhor seja honrado e glorificado nessa celebração. É o que nós Te pedimos, é o que nós agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém.